que sim, com um podcast feito para recarregar nossa vida espiritual e também bater um papo com os amigos. Eu sou a Tice, não estou sozinha. Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre um assunto muito importante. Então você fica aqui até o final do episódio, não vai embora não, viu? Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Máquel e amarelou, né? Começou o mês mais amarelo do ano e hoje a gente vai receber a psicóloga mais requisitada do mês de setembro, com certeza. Nesse planeta não tem igual. Vamos que vamos. Olá, pessoal, aqui é Débora, é uma satisfação estar aqui mais uma vez e estar aqui pertinho desse pessoal que é muito bom aqui de discussão, de debate. Hoje o nosso tema é um tema realmente muito sensível e eu espero que vocês fiquem aí conosco e acompanhem o nosso podcast. Oi, gente, eu sou a Ariane, é uma grande alegria estar novamente aqui com vocês nesse mês que para mim ele é super especial. Primeiro porque é o mês que eu nasci, né? E outra porque é um mês que fala muito da valorização da vida, né? Como o Marco falou, amarelou e amar é lindo, ainda mais na nossa vida. Eita, que lindo! Que maravilha, já amei. Olha só, setembro, amiga, estamos juntos, Ari. Também sou 7 de setembro, né? E falar de saúde mental neste mês tão especial é pintar a esperança de amarelo, né? Então vamos levar aqui esperança através dessas orientações. E eu sou muito feliz de estar com vocês aqui para a gente conversar sobre a esperança. Então, a gente já quer lhe agradecer, Leilinha, por estar conosco hoje. Como o Marco falou, a psicóloga mais requisitada de todas. Quem conhece sabe que você é uma bênção, viu? Então, muito obrigado por estar conosco hoje. Como vocês já ouviram, a galera dá o spoiler aí na hora das nossas frases, que é maravilhoso. A gente vai falar sobre o Setembro Amarelo. A gente vai falar sobre a vida, sobre a valorização da vida. Enfim, o tema de hoje é pra viver. Bora começar. Então, gente, como a galera falou aí, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o Setembro Amarelo. A gente sabe que ao longo aí do tempo, desses últimos anos, o mundo tem criado usado cores para doenças, para falar sobre prevenção. Acho que a mais famosa de todas, né, é o Outubro Rosa, acho que é a primeira de todas. A gente também tem outros meses com outras cores e outras doenças. Para falar sobre elas na mídia, nas redes sociais, e é algo tão importante, né? A gente tem vivido um mundo extremamente doente. E, infelizmente, nos últimos anos, o número de doenças mentais, de doenças emocionais tem aumentado muito, como consequência dessa nossa vida, essa vida maluca que a gente está vivendo, que a gente tem que fazer novas adaptações, que a gente tem que se apresentar de uma forma diante da vida, e isso tudo causa uma confusão na nossa mente. Mas hoje, em especial, a gente quer falar sobre o Setembro Amarelo. E o que é o Setembro Amarelo? O que ele representa? E para responder essa pergunta, nada melhor do que a nossa psicóloga convidada, Leila. Fala, Leilinha, para o povo, explica o que significa isso. Vamos lá, Tícia. É o seguinte, Setembro Amarelo, ele nasce como uma campanha, não aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, em 1994, para poder homenagear um jovem de 17 anos, que ele acabou suicidando. E esse rapaz, ele era restaurador de automóveis, ele tinha um Mustang 68, ele fez toda a reformulação desse carro, pintou de amarelo. Mas aí ele suicidou. E no velório dele levaram fitinhas amarelas, certo? E colocaram em vários lugares, falando assim, ó, se você quiser, peça ajuda, né? No intuito de agora, não mais ficarem só nessas questões de tristeza em relação ao amigo, mas poder de fato ajudar as pessoas. E aqui no Brasil, essa campanha começou em 2015. Já bem mais à frente, né? 11 anos aí, quase 20 anos, 2015,
essa campanha surgiu aqui no Brasil e o dia 10 de setembro foi o dia estipulado para ser feito, né, assim, um dia totalmente voltado ao combate e prevenção ao suicídio. Então, nesse mês, a gente aproveita para falar de fato da saúde mental, porque nós percebemos que ainda há muito tabu com relação às doenças, né, voltadas à saúde mental. Estamos aqui em 2021, mas o tabu, olha, é algo que a gente encontra. Eu já ouvi, sim, no consultório, pessoas falando que, mas só para quê? Essa questão não é para gente que está mais assim, né, fora da realidade. A gente ainda encontra isso. Mas a gente até fala, né, que essa campanha deve ser feita todos os dias do ano, mas a gente aproveita o setembro para dar essa ênfase. A gente sempre fala assim, é o mês da ênfase, no cuidado da saúde mental. Pois é, gente. Esse é um assunto muito importante e que, graças a Deus, tem sido falado, né, Leilinha? Tem a galera que tem sido trazido, não só para dentro da igreja, mas das escolas, da família, de uma forma geral. E isso é muito, muito, muito importante. Porque a gente vive, como eu falei, né, no início, a gente vive num mundo de muitas incertezas, de mudanças muito rápidas, esse mundo globalizado de internet, que tudo muda rapidamente, em que as pessoas se tornam cada vez mais solitárias, vivendo em seu pequeno mundo e às vezes se isolando, né? Então é tão importante que uma campanha como essa seja levada a sério, e é por isso que a gente está aqui hoje. E tem uma pessoa aqui do podcast, sabe, gente, daqui da bancada, que levou esse assunto muito a sério, mas assim, levou muito a sério real. Levou tão a sério que fez um livro. Ariane, minha filha querida, a gente precisa falar desse livro maravilhoso. A gente quer saber como foi que surgiu essa ideia, dessa construção do livro, e o que é que você quer trazer com esse livro. Divide com a gente isso, porque realmente é uma bênção. Explica para a galera como é, porque quem está em casa vai poder imaginar. Então, vamos lá. Na verdade, a ideia não era inicialmente de fazer um livro, né? Ano passado, né, no mês de setembro, foi um ano muito difícil. Acho que nossa geração pode testificar que o início, né, esse ano da pandemia, o primeiro ano da pandemia, foi um ano muito difícil, marcado por muitas perdas e, sobretudo, muito luto, né? A nação luto, e não só a nossa nação, mas muita gente tendo vidas ceifadas pela Covid. E um período onde foi necessário ficar muito tempo sozinho em casa, né? Passamos por muitas mudanças de trabalho, profissional, pessoal. Então, inicialmente, eu mesma estava num momento de angústia e eu disse, eu não vou focar nessas coisas que estão me angustiando, eu preciso de olhar para aquilo que pode me dar mais esperança. E então eu resolvi anotar num papel o nome das pessoas, né, importantes da minha vida. E antes mesmo que eu fizesse isso, quando eu comecei lembrando de muita gente, da família, dos amigos, né? E aí eu lembrei, sim, também de muitas coisas boas que nós temos na vida, né? E eu digo, gente, apesar de tudo isso, nós temos a natureza que nos ensina todos os dias, nós temos alimentos agradáveis, nós temos afeto de pessoas que amamos. E aí, com isso, eu pensei um pouco e digo, nossa, eu vou fazer isso. Durante esse mês, e tudo isso, essas reflexões se iniciaram no final de agosto, né? E aí eu comecei, então, no mês de setembro, eu vou fazer um desenho para cada dia do mês. E esse desenho vai ter algum tom de amarelo. Vai ser uma maneira de expressar isso. Já era algo que eu tinha em mente, algo do Setembro Amarelo, né? Fazer algo relacionado ao Setembro Amarelo. Primeiro porque eu perdi um amigo, assim, vocês também conhecem, né?
e eu perdi esse amigo para o suicídio, mas antes disso, esse amigo foi alguém que me ajudou bastante em momentos que eu estava assim bem desanimada, e era também alguém que sempre na rede social dele ele postava coisas do Setembro Amarelo. E uma vez ele falou comigo, pediu que eu desenhasse uma rede e pessoas sendo envolvidas por essa rede e erguidas, né? Mostrando uma rede de apoio em pessoas que estavam em sofrimento psíquico, né? E aí a gente conversou sobre isso um momento, mas o tempo passou, os afazeres vieram e, infelizmente, em julho de 2018, ele me pediu para fazer um desenho, e esse foi o último que ele me pediu, porque foram 4 dias antes dele cometer o suicídio. E esse desenho era uma borboleta pousando sobre um buquê de flores. Eu fiz depois, né? Não tive tempo de fazer antes, mas fiz aquele desenho e postei na minha rede social, e a irmã dele me falou que aquilo ali representava algo e ele sabia, e para ela tinha uma significância muito grande da borboleta. Então, a borboleta, não essa, eu desenhei essa, mas depois eu desenhei uma outra borboleta, e foi o primeiro desenho da série que eu resolvi trazer a borboleta, porque ela tem um processo de transformação, né? Ela passa por muitas pressões, mas ao passar por as pressões, ela se molda para ser transformada em algo belíssimo, que a vida no planeta, né, seja a borboleta ou a abelha, né, não existiria como existe hoje, porque elas são responsáveis pela polinização. Então, eu comecei a refletir sobre isso e sobre vários outros aspectos da natureza, sobre coisas pelas quais eu poderia e precisava agradecer e que eu poderia compartilhar com outras pessoas e elas também serem contagiadas por esse sentimento, que apesar de, né, tudo que estamos vivendo e que passamos, nós temos outros motivos para viver. Temos motivos para nos alegrar e motivos para agradecer. E foi mais ou menos isso que por meio do qual se desenvolveram, né, as postagens, que inicialmente eram apenas postagens na minha rede social. E nesse ano surgiu uma oportunidade de transformar em um livro a partir de um projeto de mestrado de um colega meu, um professor do Instituto Federal aqui de Goiás, que está fazendo um projeto de autopublicação. E ele acompanhou, né, 3 pessoas, eu fui uma dessas pessoas, que se inscreveu para poder participar, quando ele abriu o chamado. E nesses 2 últimos meses a gente trabalhou nisso, mas quando eu fiz, sinceramente, não era pensando em fazer livro. Eu tinha assim, em mente de transformar em cartão postal aqueles desenhos, para que as pessoas escrevessem umas para as outras, valorizando a vida delas, né? Falando algo especial para elas, e achei que o livro também pode ser um instrumento. Tanto é que o livro tem um plusinho, no final tem um cartão postal, dando spoiler aí, mas tem um cartão postal, justamente para não perder a ideia inicial, que era essa, né? De escrever umas para as outras, de falar, porque nesse mundo corrido, muitas vezes a gente esquece disso, né? E não adianta a gente depois querer lamentar por não ter mais a pessoa presente. A gente precisa aproveitar para valorizar hoje mesmo, para falar para elas o quanto elas são importantes, o quanto nós as queremos bem, e é isso. Ai, gente, que legal. Enquanto você estava falando, assim, entre muitas coisas que eu pensei, gente, eu pensei uma coisa aqui. A maioria da galera aqui da bancada são professores, né? E os professores trabalham com livros. E aí, gente, qual a importância, assim, você ter um livro, que é um livro ilustrado, né, Ariane? Seu livro é um livro ilustrado, Sim. que tem toda uma história, então
É muito bacana. Qual o impacto vocês acham que isso pode trazer? Assim, imagina um livro desse levado para a escola, para os seus alunos aí. O que vocês acham que isso pode colaborar para a vida das pessoas? Que a gente sabe que livro é uma coisa extraordinária, todo mundo aqui ama também, né? Quanto mais com um assunto desse. Tem um lance, assim, acho que a gente está vivendo num mundo cada vez mais insensível, né? Insensível com a dor alheia, insensível com o que acontece mesmo, assim, a gente vê coisas ruins o tempo todo e acaba que banaliza, né? E assim, o livro de Ariane, ele é ilustrativo e ele é representativo, ele é muito significativo desse ponto, assim. Eu acho que todas as formas que nós temos de, sabe, promover a reflexão e a sensibilidade, elas são muito bem-vindas. Então, assim, eu acho que é legal poder ver algo assim que apela aos sentidos, à reflexão, sabe, à sensibilidade, o apreço pelas coisas simples e essa ideia, né, de valorização da vida, daquilo que se é, daquilo que se tem. Isso é muito bem-vindo, não só em setembro, mas durante todo o ano. E a iniciativa, sim, com certeza é muito bem-vinda. A Ticiara estava falando sobre a importância, né, de um livro como esse para professores e alunos. E, assim, alguns anos atrás a gente teve em uma das escolas onde eu trabalho, a gente teve um problema muito sério, que eram muitos alunos de um determinado turno que estavam passando por essa situação de se mutilar e pensamentos suicidas, eles estavam expressando isso, foi bastante, assim, para a gente que é professor, pessoal da equipe da escola, isso foi bastante, assim, a gente se assustou. Leilinha, inclusive, participou da doutora Leila, né? Ela participou muito gentilmente, ela foi até a escola para conversar com os nossos alunos, a gente levou mais psicólogos para conversar com ele. E nessa pandemia, a gente tem, sim, ouvido muita coisa a respeito dos nossos alunos e, enfim, que vão caminhando para esse lado, né? E a gente vai recebendo essas notícias na medida em que a gente está voltando para as aulas agora. E eu fico imaginando que, de fato, um livro desses, na mão de um adolescente, na mão de um jovem aluno, né, que está ali pensando em bobagens, né, eu acho que extremamente, como eu posso dizer, adequado, né, se é essa, não é bem essa palavra que eu estou procurando, mas, assim, faria muito bem ter um livro desses em mãos. Eu já li, né, até podem me considerar suspeita, porque eu prefaciei o livro, inclusive uma honra muito grande que a Ariane fez esse pedido, me deixou nervosa, mas deu certo, né, Ari? Foi Mas, ótimo, maravilhoso. mas assim, eu acho que eu já, inclusive, já estou aqui pensando as pessoas aqui eu vou presentear com esse livro nas escolas onde eu trabalho, porque eu acho esse tipo de atitude, de iniciativa que a Ariane teve, e a sensibilidade que ela tem, não só com as palavras, mas com a arte mesmo, né? Isso, eu acho que isso tem um potencial de cura muito grande. Então, eu acredito sim que material dessa qualidade deve ser espalhado aí, como a gente gosta de dizer, né? Como folhas de outono. É verdade. E eu gostaria até de acrescentar o que vocês falaram, como professoras, agora enquanto psicóloga, né, nós fazemos muito psicoeducação com as pessoas que recorrem a nós, né, no consultório. E esse é um recurso maravilhoso. Eu amei, eu já fiquei aqui quando eu vi o livro, eu fiquei, nossa, eu quero um livro desse para cada paciente que eu atendo, porque é um recurso lúdico, né, que a gente traz a arte como uma possibilidade para as pessoas refletirem sobre a vida. E eu achei muito interessante como cada reflexão, cada detalhe, assim como, por exemplo,
Eu posso falar alguma aqui, gente, que me chamou a atenção? No caso, Claro, é Dá um um spoiler, prazer. Lelinha. Curiosa né, de isso? saber o que chamou sua atenção. Então, assim, essa questão relacionada à transformação da vida, né, sempre vai me chamar muita atenção, particularmente, principalmente porque eu também trabalho com prevenção ao abuso sexual infantil e eu atendo pessoas que passaram por essa questão, e quando a gente vê, por exemplo, a borboleta, aí lá na frente você fala, né, a borboleta em relação a esse processo, né, de transformação que é necessário. Ali no casulo, daqui a pouco tem que sair, e ela se transforma numa bela borboleta que vai fazer tantas coisas importantes na natureza, como você já falou, Ari. Também tem a margarida, né, que você falou, da inflorescência, cada pétalazinha é uma florzinha ali, mostrando que às vezes você fez a analogia do bem me quer, né, do mal me quer, e eu achei muito interessante porque, de fato, muitas vezes a gente, em prol de agradar as pessoas, a gente se despetala toda, né? Então, assim, eu estou dando assim bem por alto para gerar essa curiosidade nos leitores, mas assim, a Ari trouxe reflexões muito potentes na vida. E essa questão assim de se refazer, ressignificar, né, valorizar, porque a gente tem que entender uma coisa. Existe a questão do suicídio por um adoecimento mental grave, no caso depressão, né, os transtornos ali de humor, ansiedade, mas também nós estamos vendo uma sociedade que está banalizando a vida e acaba que acontece. As pessoas acham que assim, não vale mais a pena porque eu tive aquela decepção ou porque as pessoas que estão aqui me amam. E esse livro diário traz esse olhar para o simples, mas esse simples que realmente nos transforma. Quando ela falou da questão da bicicleta, eu corri para o dia 7, né? Claro, vi lá o tucano e eu super aprendi, né? Inclusive, coisas relacionadas às espécies, às regiões onde aquele tucano está. Então, nos faz ter um outro olhar, um olhar ampliado da vida. E talvez a pessoa que vai pegar esse livro, que ela está muito focada em seu problema, ela vai ter a grande oportunidade de enxergar novas possibilidades. Porque para alguém que está vivenciando um momento, por exemplo, de ideação suicida, a questão maior que ela quer é se livrar da dor, né? E, assim, o processo adoecimento mental, ele bagunça com a neuroquímica do cérebro, ou seja, a pessoa não vai conseguir raciocinar, ter uma visão clara sobre o que lhe acontece. De fato, o pensamento ele fica comprometido. E quando o livro vem, ele vem como uma nova possibilidade. Faz a pessoa realmente sair do seu problema e olhar novas possibilidades, porque é até uma questão para auxiliar as pessoas que estão vivenciando ideações suicidas, né, pensamentos de morte muito recorrentes, é trazer soluções, porque essa pessoa não está vendo solução para o seu problema. Toda pessoa que realmente tem essa ideação suicida, e a gente diz isso não pelas que faleceram, porque não temos como ouvi-las mais, mas pelas pessoas que passaram pela situação de tentativa, ou as que estão no consultório falando conosco, né, dessa ideação, elas dizem que querem aliviar o sofrimento. Então, o livro diário, eu digo sempre, eu já falei para ela, falei, Ari, esse livro vai salvar muitas vidas, eu tenho certeza, inclusive como a Ari fez esse processo, né? Primeiro lá no Instagram, até queria depois que ela falasse aqui para a gente algum feedback que ela recebeu lá no próprio Instagram, no momento que ela teve essa ideia de fazer essas reflexões diárias. Acho que vai ser bem interessante, Ari, você poder compartilhar conosco essa experiência já assim real, né, do que aconteceu nos próprios dias que você estava fazendo aquelas publicações ou nos dias posteriores. Sim, algumas me chamaram mais atenção, em especial pessoas que chegaram. Na época, meu perfil estava aberto, infelizmente, depois eu tive que fechar por causa que copiaram uma das imagens e fizeram um perfil falso, então eu tive que fechar, a pessoa estava se passando por mim. Mas
durante as postagens, meu perfil aberto, e uma pessoa que eu nem conhecia comentou em uma das fotos que ele tinha vencido a depressão depois de muito tempo e que se identificou muito com aquelas postagens, agradeceu, sem contar que outros também vieram no privado me falar, me agradecer por cada dia. Disseram que de manhã, porque eu normalmente fazia logo cedo, pela manhã já era uma das coisas, já deixava pronto no dia anterior, né? E tinha dias que as pessoas já chegavam procurando, né? Cadê a postagem? É curioso porque realmente senti que teve um impacto depois, agora recente, né, para poder verificar assim a viabilidade e quais postais eu fiz uma enquete, quais postais, quais aquarelas as pessoas apreciaram mais. E eu achei curioso, principalmente observando as pessoas que eu conheço um pouco mais, que elas não escolheram a aquarela, né? A gente até agora não falou que os desenhos foram feitos em aquarela, eles não escolheram uma aquarela mais tecnicamente impecável, que tinha, dentre as que eu observava, né, que tinha um rigor técnico. Não, normalmente as pessoas escolhem aquelas com quem elas se identificam mais afetivamente, né? Aquilo que representa os valores dela, ou que representa aquilo que ela aprecia, que admira. E foi interessante porque cada pessoa votava em 5, né? E aí eu observava, a pessoa que gosta de um instrumento musical, ela escolheu o ukulele que eu fiz, né, pintado em amarelo. Aí já uma pessoa que gosta de gatos escolheu a onça, né, como alguma das preferidas. Então eu fui observando isso, né, que normalmente as pessoas se identificavam com a imagem e isso desperta, né, o abraço, por exemplo, o olhar, né, que foi uma das que até uma colega minha, que também é psicóloga, ela mencionou, né, que nesses últimos tempos em que nós temos andado de máscara, cobrindo a boca, o olhar se tornou ainda mais marcante, né? E aí um dos temas também é o olhar. Nós temos, se for agrupar, né, nós temos os temas da flora, da fauna, ou seja, a criação, né, as coisas da natureza, mas também temos coisas de afeto, né, como a família, o abraço, o olhar, atividade física, atividades lúdicas, né, jogos, recreação, a Bolo de comemoração, né? aniversário. Isso, o bolo de aniversário representando a celebração da vida mesmo, né, que é o dia do aniversário, que no caso, no meu, é o dia 29, e por isso foi o dia que eu escolhi para colocar ali essa imagem. Curiosamente, nesse mês, foi um mês bem difícil para mim, principalmente no final dele. Passei por umas situações bem difíceis, e no dia 29 eu não continuei. Eu fiz o desenho 30 esse ano. E o desenho 30 ele teve uma significância assim, mais forte ainda. Vou deixar aqui, só vou falar o que, não vou dizer o conteúdo. E aí, para deixar o suspense, para vocês buscarem, que inclusive nós vamos colocar o link junto, o link vai estar associado a esse áudio aqui, para quem quiser ver o livro, é só clicar no link que vai estar acessível e poder ver os textos e ilustrações. Mas o dia 30, ele foi o dia que eu falei da pérola, né? A pérola tem um processo, que ser ferida, né? Ela é ferida, a pérola não, a ostra ela é ferida. E como resultado da ferida, ela produz a pérola. Então, só mostrando assim que foi o que aconteceu comigo, e aí ele veio já um ano depois, quase, mas com uma conscientização assim de que eu tenho hoje, né, olhando, que muitas vezes a gente quer expulsar as coisas ruins simplesmente, mas a gente pode reagir de uma forma diferente, né? A gente pode reagir produzindo algo valoroso, produzindo algo precioso. E eu espero que quem tiver contato com esse livro
possa falar alguma coisa, né? O livro vai com o meu contato no final, porque eu estou super curiosa para saber, né, qual a experiência que as pessoas tiveram e poder relatar. E é isso. Vamos ter mais momentos para falar sobre isso. Ari, você falou em Pérola, e qual foi a minha surpresa hoje concluir um livro chamado Pérola, de uma senhora que passou pela questão do abuso sexual, mas ela teve uma reviravolta, ressignificou a vida dela, não sem dores, né, com muitas dores, muitas cicatrizes, mas ela hoje, inclusive, ajuda pessoas que passam por essa situação e também ajuda a prevenir. E aí eu concluo seu livro com esse texto. E eu falei, gente, isso aqui realmente é exatamente o sentimento que a Pérola, né, ela é denominada assim, mas o nome dela é outro, ela falou no livro. E você vem, assim, com toda a sensibilidade falando disso também, que você, como acabou de falar, passou por um processo que também, né, lhe burilou de alguma maneira. Gente, esse livro é lindo porque ele quebra resistência. A arte faz isso, né? Quebra resistência, é por isso que é tão potente, principalmente em questões que são tabus, questões que são difíceis de serem faladas, porque o suicídio ainda é muito silenciado por muitas pessoas. E o livro, então, ele vem de forma sutil, trazendo esse novo olhar para viver. Gente, então, esse episódio é um primeiro episódio para outro episódio que nós vamos fazer, continuando falando sobre o Setembro Amarelo. Mas hoje, Ariane, para a gente finalizar esse episódio e convidar para o próximo, porque tem muita coisa, gente, tem muita coisa para a gente falar. Então, você precisa nos acompanhar no próximo episódio. Agora, nesse momento, já está disponível, né, Ariane, o livro. E o link... E você já pode linkar aí para ver. E eu deixo as últimas palavras desse episódio de hoje com a nossa escritora, que é também ilustradora, para falar o que você... Quando você escreveu, você falou, né, das coisas que você viveu, de como tudo aconteceu. Foi um processo muito intenso para você, foi um processo muito real. Eu acho que isso faz muita diferença, porque quando as pessoas pegam os livros que têm processos reais, eles têm um impacto muito forte na nossa vida. Mas o que é que você quer transmitir para as pessoas que vão ler esse livro, que vão olhar para ele? O que você quer que essas pessoas compreendam no seu olhar como escritora e ilustradora? Acho que uma primeira reflexão, assim como eu fiz, né? Eu diria que pare um pouquinho, né? Eu sei que nesse momento você pode estar numa profunda dor e angústia. E até isso muitas vezes é difícil quando cristão, porque a gente acha que a vida do cristão tem que ser alegre o tempo todo, mas não é, né? Talvez você pense que sinta-se acusado por não estar feliz, né? Isso acontece também. Mas para só um pouco, pensa nas coisas maravilhosas ou nas coisas simples mesmo da vida, sabe? Esse livro ele trata de coisas simples justamente porque a felicidade ela está nos detalhes. A gente encontra alegria e motivação em pequenos detalhes, sabe? Aquele comida gostosa que às vezes um parente, alguém da nossa família faz, aquele detalhe na natureza que encanta os olhos. Mas também, por trás de tudo isso, tem uma lição que a gente pode crescer e avançar. E uma delas, que a gente, no próprio livro, fala, né? Que a gente não está sozinho, que é o que trata da abelha, né? Da colmeia. A gente não está sozinho e não precisa ficar sofrendo sozinho, né? Sempre há uma pessoa a quem podemos recorrer, ainda que fisicamente as pessoas estejam ocupadas, talvez não nos deem
a atenção, na hora que você quer compartilhar um pouco da sua angústia, algo para esvaziar o que está apertando o coração, mas é possível orar a Deus também. Ele também nos ouve. Por mais que pareça que não ouve, né, em alguns momentos, ele nos ouve. Nós também temos um importante canal que é o CVV, né, que é o 188. Você pode discar, existem voluntários ali para ouvir, pessoas que não vão te julgar, te censurar por qualquer coisa, pelos seus sentimentos, pela sua tristeza, por aquilo que está acontecendo, mas elas serão ali presentes para te dar o suporte. Então, primeira coisa, assim, pensar que a gente precisa, de fato, dedicar um pouquinho também para as outras. Agora eu falo não para quem está em sofrimento, mas para a gente, nessa vida agitada, a gente separar tempo para ser disponível para os outros, né? A gente ter tempo, às vezes a gente não percebe que tem alguém sofrendo do nosso lado, porque simplesmente a gente está focado só em nós mesmos, só preocupado com nossa agitação, com cumprir uma agenda, cumprir um horário, e a gente precisa também. E é incrível, porque quanto mais a gente se doa, mais a gente ganha. Quanto mais a gente entrega para cuidar, para falar, mais a gente é cuidado, mais a gente é valorizado. É uma via de mão dupla, né? Então, por isso, eu encorajo as pessoas a terem essa atitude de fazer como fala a oração, né? É dando que se recebe, mas simplesmente não por esperar receber. Esse receber ele vai vir naturalmente. Se a gente quer afeto e a gente doa, ele simplesmente retorna, né? Então, é isso que eu falo agora no final. E eu vou começar, né, fazer uma oração aqui para que a gente possa finalizar o momento, tá bom? Então, elevemos nossos pensamentos a Deus. Querido Deus, Tu és o autor da vida, Senhor. Nós te somos gratos pelo dom que nos deste. A capacidade, Senhor, de experimentar as belezas, os pequenos detalhes, os cuidados teus em nossa vida, mesmo quando nós não conseguimos perceber. Senhor, pedimos que o Senhor mostre mais para nós e nos permita ver melhor, ver além do lugar em que nós estamos. Pode ser que nossa sensação nesse momento, Senhor, seja de sentir-se dentro de um poço fundo, mas se for essa, Senhor, que possamos olhar para o alto e ver o céu estrelado e ver que há uma saída e que não precisamos afundar ainda mais. Por isso, pedimos o teu auxílio, Senhor, nesse momento, sobre as vidas que estão em sofrimento, que estão em angústia, que com o teu poder, poder do teu Santo Espírito, possa curar essa dor da alma. E nós também possamos aprender, Senhor, a cuidar do nosso emocional, tanto quanto cuidamos do nosso corpo, do nosso físico, Senhor, porque assim nós poderemos viver plenamente aquilo que o Senhor nos fala. O Senhor disse que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E é essa vida que nós desejamos para nós e para cada uma das pessoas que estão à nossa volta. Por isso te agradecemos, Senhor, por essa dádiva, em nome de Jesus. Amém.